Julho de 2025, setor de Gaza. Enquanto o mundo inteiro acompanhava atentamente as negociações entre o SEI, Haicoiuro e o Irã sobre o programa nuclear e os envios de armas para a Ucrânia eram tema de discussão na mídia global. Nas fronteiras do sul de Israel, eclodiu um conflito que talvez tenha sido o mais inesperado das últimas 2 décadas. Ainda recentemente, parecia irreal que o Hamas não só tivesse resistido, mas também começasse a avançar. O braço armado do movimento, as Brigadas Al-Qassam, iniciou uma série de ataques de alta precisão, atingindo alvos importantes do Exército de Defesa de Israel, IDF. Além disso, pela primeira vez em muito tempo, as tropas israelenses começaram a recuar. Esta mudança é muito significativa. Ainda em maio, Israel anunciou o bloqueio total de Khan Yunis, bem como os seus planos para uma limpeza total de Rafah. Em julho, a situação mudou. De acordo com relatos de fontes israelenses independentes e reportagens da Al Jazeera e da CNN, várias áreas estratégicas, incluindo o corredor de Morak, foram abandonadas pelo Tzahal. Além disso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou o início de uma fase de desaceleração, o que significa que as forças de resistência de Gaza conseguiram mudar o curso da guerra. Que eventos ocorreram exatamente no campo de batalha? O episódio mais importante foi a operação das Brigadas Al-Qassam, na qual participaram veículos blindados israelenses. Um vídeo publicado em canais do Telegram e confirmado por analistas da Bellingcat mostra que combatentes do Hamas realizaram um ataque ousado contra uma coluna do Exército de Defesa de Israel. Como resultado, um veículo blindado Namer e um tanque Merkava foram danificados. No ataque, foram utilizadas bombas caseiras e foguetes chineses do tipo 63, que foram lançados sem um dispositivo de lançamento. Não foi apenas um ataque, foi uma demonstração de inovação em tecnologia militar. Na região de Khan Yunis, foram registrados ataques contra um novo posto de comando do Tzahal. Al-Qassam utilizou armas de precisão de fabricação própria, bem como morteiros de 60 mm. O vídeo mostra como um dos atiradores de elite destruiu um oficial israelense a uma distância de mais de 400 metros. Embora seja uma arma pesada, é muito precisa. Essa união e ousadia indicam que não se trata mais de uma simples guerra de guerrilha, mas de uma verdadeira operação híbrida. A resistência usa informações de inteligência, coordenação de ataques e manobras de diversão como um exército moderno. Além disso, a vantagem aérea de Israel é limitada pela densa construção e pelas comunicações subterrâneas de Gaza. O Tzahal luta em condições em que sua superioridade tecnológica é neutralizada pelo ambiente urbano e pelo fator surpresa constante, observou Johannes Haas em entrevista à Deutsche Welle. Isso também causou repercussão internacional. O vídeo que apareceu sobre a derrota do equipamento israelense provocou manifestações espontâneas em apoio à Palestina nas capitais de muitos países árabes. As pessoas saíram às ruas em Doha, Amman e até no Cairo, com cartazes "Gaza não se rende" e "A liberdade vence os drones". A popularidade das hashtags Ultina Gaza Resistance e Al-Qassam aumentou no TikTok e no Twitter, especialmente entre os jovens dos países árabes. A mudança na retórica israelense é particularmente importante. Uma pesquisa realizada pelo Haaretz mostrou que 33% dos israelenses apoiam um cessar-fogo imediato, enquanto mais de 48% consideram que a operação em Gaza não está atingindo seus objetivos. Notícias sobre centenas de soldados mortos e feridos, bem como o aumento do número de manifestações de reservistas que exigem uma nova rotação em Gaza, reforçam esse sentimento. Com o aumento da pressão dos aliados, o moral do exército foi afetado. Apesar de Israel receber um montante recorde de ajuda militar sob a presidência de Donald Trump,
O Departamento de Estado enfatiza cada vez mais a importância da moderação e proporcionalidade. A Alemanha e a França apoiaram uma pausa humanitária. O Egito propôs uma nova abordagem para as negociações de paz para a Liga dos Estados Árabes. Assim, os acontecimentos de julho de 2025 influenciaram a política da região, bem como o campo de batalha. Apesar do cerco, o Hamas conseguiu impor suas condições. Israel teve que escolher entre a desaceleração ou a continuação de um conflito exaustivo. Tanto no Knesset quanto na ONU, cada vez mais se ouve a pergunta: é realmente possível derrotar um movimento que, apesar das perdas, permanece unido, adaptável e enraizado? Ou é preciso reconhecer que o gás é mais do que apenas uma luta? É uma ideia que não pode ser derrotada apenas pela força. Pausa ou fim da operação, Netanyahu recua. A comunidade internacional recebeu como uma sensação o anúncio do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a retirada gradual das tropas do setor de Gaza em meados de julho de 2025. O homem que durante muito tempo defendeu uma política de mão de ferro falou de repente sobre um cessar-fogo e a libertação de prisioneiros palestinos. Mas será realmente uma virada para a paz ou será uma manobra cuidadosamente calculada? Netanyahu anunciou sua intenção de cessar as hostilidades na região de Morak, que é uma rota estratégica entre Khan Yunis e Rafah, durante um discurso em Tel Aviv. Além disso, ele propôs uma troca 60 dias de cessar-fogo em troca da libertação parcial de prisioneiros palestinos. O passo seguinte foi um vídeo de 4 minutos, no qual o primeiro-ministro expressou suas condolências às famílias dos soldados mortos e enfatizou a necessidade de revisar as abordagens. No entanto, segundo uma publicação do The Times of Israel, fontes do Ministério da Defesa israelense afirmam que a verdadeira razão foram as perdas sem precedentes entre os reservistas. Em 3 semanas de combates, mais de 230 pessoas ficaram feridas e 54 morreram. Relatos de soldados que se recusam a participar da próxima rotação em Gaza estão se espalhando nas redes sociais. Em um vídeo, um oficial afirmou: "Não somos carne para jogos políticos. Vamos embora por conta própria se o governo não entender isso." Aí, 24 News informa que aliados políticos estão aumentando a pressão sobre o gabinete. Representantes do partido Força Judaica afirmaram que o fracasso no planejamento tático e na reavaliação das capacidades do Hamas obrigou à realização de audiências fechadas sobre o andamento da operação em Gaza. Ao mesmo tempo, no quartel-general do Exército em Jerusalém, estão sendo discutidas opções para reduzir o contingente terrestre e reforçar as operações de inteligência com o objetivo de diminuir o número de vítimas. Fatores externos também influenciam Tel Aviv. O governo do presidente Donald Trump expressou preocupação com o possível fracasso da missão humanitária da ONU, apesar do apoio tradicional a Israel. "Apoiamos Israel, mas a proporcionalidade deve ser respeitada", afirmou o conselheiro de Segurança Nacional do ZEUA. Os americanos apoiam a ordem, não o caos. É importante destacar a posição dos países árabes. O Egito propôs a realização imediata de uma reunião no Cairo, que deveria contar com a presença de representantes da Palestina, Israel e Catar. Pela primeira vez desde o início do conflito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos se manifestaram em conjunto, pedindo a criação de uma missão de observação da OIC na fronteira do setor de Gaza. A Jordânia, que historicamente apoiou Tel Aviv, também condenou os ataques a alvos civis em Rafah, que resultaram na morte de pelo menos 47 pessoas, incluindo crianças, segundo a ONU. Mas quais são as motivações específicas do próprio Netanyahu? Sua vulnerabilidade política pessoal, na opinião de alguns analistas, é a razão. De acordo com uma pesquisa da empresa israelense Panels Politics, a popularidade do primeiro-ministro caiu para 31% em julho. Dentro do partido Likud, ele não tem mais apoio.
e uma nova fase da investigação sobre corrupção está sendo preparada contra ele. Uma ação hábil em Gaza pode restaurar sua reputação de líder do compromisso, especialmente em relação aos parceiros internacionais. No entanto, algumas pessoas acreditam que essa é apenas uma estratégia temporária. A trégua pode ser usada para reagrupar, reforçar a inteligência e restaurar a infraestrutura técnica antes do início de uma nova fase das operações, escreve a Foreign Policy. É improvável que o governo realmente recue, considerando o aumento de 9% no orçamento de defesa de Israel até 2025. Além disso, o exército está instalando sistemas adicionais do Domo de Ferro ao longo da costa e continua reforçando as fortificações na fronteira norte da região, apesar das declarações públicas. Isso significa que o Tzahal está se preparando para uma nova fase e não para uma guerra mundial. Embora a guerra tenha mudado de ritmo, ela não acabou. Surge uma pergunta lógica. A ação de Netanyahu em direção à trégua é realmente uma manifestação de desejo de paz, ou são apenas medidas de economia estratégica? É altamente provável que uma nova fase de conflito em grande escala ocorra no sul do Líbano, considerando que o Hezbollah se tornou mais ativo após as derrotas de Israel em Gaza. Depois disso, a decisão de retirar as tropas pode ser apenas uma preparação para uma escalada ainda maior. Enquanto isso, os moradores de Gaza estão em um estado de incerteza. Eles esperam que tudo dê certo, mas temem que os foguetes voltem a cair amanhã. Além disso, como a decisão sobre o cessar-fogo depende dos gabinetes em Tel Aviv, Washington e Cairo, a única questão que permanece em aberto é se esse frágil equilíbrio será mantido ou se tudo desmoronará novamente devido à guerra. A batalha não é apenas com armas, o efeito dos ataques com vídeos. As imagens que se espalharam nas redes sociais atingiram Israel muito mais profundamente do que as balas e os foguetes em termos de percepção, confiança e autoridade moral. Julho de 2025 foi o mês em que as brigadas Al-Qassam tomaram conta da narrativa. Suas ações na frente de batalha se espalharam rapidamente por todo o Oriente Médio. Em apenas algumas horas, vídeos de combatentes do Hamas destruindo tanques, explodindo colunas e invadindo posições do Tzahal foram divulgados. Em um desses vídeos, verificado por analistas OSINT do DFR Lab, é mostrado um combatente de Al-Qassam rastejando até um tanque israelense, Merkava, colocando explosivos sob a torre, e em seguida, o tanque se transformando em uma pilha de metal em chamas em questão de segundos. O vídeo, que foi publicado nas plataformas Telegram, TikTok e X Twitter, acumulou mais de 3,7 milhões de visualizações em 2 dias. Em outro vídeo, que foi confirmado por grupos independentes de jornalistas da Al Jazeera e do Le Monde, combatentes do Hamas atacam uma coluna de veículos de engenharia do IDF na área de Al-Kabira. Parecendo uma operação planejada e preparada com antecedência, as imagens foram filmadas de vários ângulos, incluindo um drone. Para transformar o ataque em uma mensagem simbólica, o vídeo é acompanhado por infográficos, hashtags e trilha sonora. Não se trata apenas de registrar os acontecimentos, é parte de uma estratégia de mídia. A propaganda no estilo Heróis dos Subterrâneos contribui para o envolvimento emocional do público e forma uma identidade de resistência. Além disso, funciona. De acordo com a plataforma de pesquisa Arab Center, mais de 68% dos moradores do Oriente Médio, entrevistados, afirmaram que depois de assistir a esses vídeos, sua opinião sobre o Hamas melhorou. Enquanto isso, em Israel, cresce a preocupação. O Ministério da Defesa é obrigado a reagir à crise moral causada pelo número crescente de apelos de famílias de soldados que exigem o fim das operações terrestres. Os oficiais afirmaram a necessidade de tomar a iniciativa da informação e intensificar sua própria contraofensiva na mídia em uma reunião interna do Exército de Defesa de Israel, que foi publicada pelo jornal Haaretz. No entanto,
Isso é difícil de fazer. O Hamas age de forma rápida, flexível e barata. Apenas 1 hora após o ataque, os vídeos gravados em smartphones e editados em aplicativos móveis se tornaram populares em todo o mundo. Israel, apesar de seu poder tecnológico, é lento e burocrático. Cada vídeo passa por um processo de aprovação, verificação e edição antes de ir ao ar no momento necessário. Como resultado, a guerra em Gaza se transforma em uma luta não por terra, mas pelas mentes das pessoas. Não vence quem atira com mais precisão, mas aquele cuja versão da história se torna dominante, enfatiza Leila Sinclair, professora de guerra de informação da Universidade de Georgetown. Particularmente notável é o vídeo em que um combatente de Al-Qassam lança uma granada contra a torre aberta de um veículo blindado Namer, no qual estavam 15 soldados arriscando sua vida. 7 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. Esse vídeo se tornou uma espécie de símbolo da luta bem-sucedida, mas desigual. Até mesmo no noticiário da BBC, ele foi exibido com a observação não confirmado, mas importante. Assim mesmo, conteúdos duvidosos ganham audiência e reforçam a narrativa. Ao mesmo tempo, nas ruas do Cairo, Beirute e Istambul, acontecem manifestações em apoio à oposição palestina. Nos comícios, ouvem-se slogans como "Eles lutam não com armas, mas com a verdade e a câmera de vídeo é mais forte que o tanque". Isso pressiona organizações internacionais como a ONU e o TPI. É cada vez mais difícil ignorar isso. Como resultado, Israel enfrenta um novo desafio: como conduzir uma guerra em que cada passo pode se tornar um meme, cada golpe uma manchete e cada perda uma arma contra o inimigo. A crise em Gaza representa um desafio não apenas para Israel e Palestina, mas para toda a segurança internacional, considerando que novos conflitos eclodiram no mundo, como as tensões no Kosovo e a instabilidade no Sahel. Afinal, quem realmente controla a guerra? Se as batalhas nas telas influenciam mais a política do que os fatos no terreno. É aqui que surge a questão fundamental. Os governos modernos estão dispostos a aceitar o fato de que os ataques informativos não são um apoio às hostilidades, mas um campo de batalha em pé de igualdade. Al-Qassam, guerrilheiros de uma nova geração. Durante muito tempo, as brigadas Al-Qassam foram vistas como uma unidade armada desorganizada, com táticas primitivas, poucos recursos e munições obsoletas. No entanto, até o verão de 2025, esse mito será completamente desmentido. Atualmente, Al-Qassam é um grupo bem estruturado com uma estrutura de comando clara, uma rede de inteligência, apoio da mídia e um profundo conhecimento do terreno de Gaza. Eles se transformaram em uma força híbrida, que inclui guerrilha e guerra urbana. Al-Qassam tem a adaptação como principal vantagem. Como não tinham estoques completos, aprenderam a fabricar suas próprias armas, incluindo foguetes, minas e rifles de precisão. Segundo o jornal libanês Al-Akhbar, só em 2024 foram criadas mais de 2.000 cargas artesanais no setor, com base em tecnologias do Irã e do Hezbollah. Embora não sejam tão boas quanto as ocidentais, elas funcionaram bem em cidades densas. Além disso, os comandantes do Al-Qassam reorganizaram os grupos de combate, criando uma estrutura celular que permitia a cada grupo trabalhar de forma independente e ter a capacidade de agir em caso de perda de comunicação. Isso ficou especialmente evidente em julho, após os ataques do Tsahal ao sul de Gaza, quando grupos móveis de Al-Qassam se reposicionaram rapidamente, estabeleceram novas posições e realizaram ataques noturnos. Após o ataque, a velocidade de resposta é de até 15 minutos. Ao contrário dos movimentos rebeldes, os exércitos profissionais possuem o mesmo nível de coordenação. Os ataques a veículos blindados israelenses em áreas densamente povoadas foram uma das táticas mais notáveis. Os combatentes de Al-Qassam preferem o combate corpo a corpo, organizando emboscadas a partir de túneis subterrâneos ou edifícios em ruínas em vez de ataques abertos a longa distância.
Em um caso confirmado pela Associated Press, um soldado do Al-Qassam explodiu um tanque do Tsahal, usando uma carga caseira de apenas 3 quilos que foi colocada sob o tanque em um ponto cego. A mobilidade noturna também era um problema. Al-Qassam pode transportar munições, soldados e até mesmo equipamentos leves, permanecendo invisível para drones e satélites, graças a um sistema de túneis que se estende por grande parte do setor. De acordo com o político, a inteligência americana estima que a extensão da rede de túneis de Gaza seja superior a 320 quilômetros. Isso representa um problema significativo para o Tsahal, pois mesmo após um ataque ao local, ele pode ser restaurado ou contornado em 24 horas. No entanto, o uso de ferramentas psicológicas e informativas é o mais impressionante. Al-Qassam entendeu que a vitória na guerra não é alcançada apenas no campo de batalha, mas também no coração das pessoas. Assim, cada uma de suas conquistas rapidamente se transforma em um filme, acompanhado por uma história de heroísmo, resistência e sacrifício pela liberdade. Vídeos cuidadosamente editados, dublados e legendados, com ataques a equipamentos, assaltos e até mesmo simples deslocamentos pelos túneis. Assim cria-se a imagem de um combatente que inspira e não apenas luta. Nessa situação, a disciplina dos combatentes é admirável. Jornalistas do Al Monitor relataram que foram introduzidos padrões rígidos de comportamento nas unidades do Al-Qassam, incluindo a proibição de telefones pessoais, restrições a ações arbitrárias e rigorosa prestação de contas. Na essência, trata-se de uma estrutura paramilitar com hierarquia moral e segurança interna rígida. O treinamento dos combatentes merece atenção especial. Al-Qassam usa prédios abandonados, polígonos subterrâneos e até tecnologias de simulação baseadas em softwares baratos, apesar da falta de grandes bases de treinamento. A publicação francesa Intelligence Online informa que o treinamento de um combatente leva de 3 a 6 semanas, incluindo treinamento em tiro-minas e explosivos, medicina tática e alfabetização informacional. A capacidade de agir em condições de total ausência de recursos, desferindo golpes comparáveis em eficácia às operações especiais profissionais, é a sua principal força. Embora a guerra os tenha mudado, não os destruiu. Pelo contrário, os fortaleceu. Como resultado, Al-Qassam é mais do que um simples grupo de soldados desesperados. Essa força deve ser levada em consideração. Além disso, enquanto Israel gasta bilhões de dólares na compra de tanques e cúpulas de ferro, Al-Qassam continua lutando contra minas-câmeras e disciplina. Resta uma questão importante. O crescimento de Al-Qassam é resultado da inércia internacional, ou pode ser resultado da evolução da resistência, que simplesmente alcançou a vitória em suas próprias circunstâncias. O cansaço dos soldados israelenses, uma ruptura interna. O exército pode se desintegrar internamente devido ao cansaço, ao medo e à desconfiança. Se a frente de batalha pode ruir devido aos ataques externos. Muitos especialistas acreditam que é exatamente isso que acontecerá com as Forças de Defesa de Israel, IDF, em julho de 2025. O exército mostra sinais de desmoralização e exaustão, apesar de continuar sendo um dos mais bem treinados do mundo. Isso é especialmente importante para os reservistas, nos quais se baseia o sistema de mobilização israelense. De acordo com o último relatório do Begin Sadat Center for Strategic Studies, um instituto militar, mais de 2.400 reservistas já apresentaram pedidos oficiais de dispensa do serviço devido ao esgotamento psicológico e físico. Alguns declararam publicamente: "Não estamos prontos para voltar ao inferno, onde o inimigo tem vontade, e nós temos apenas ordens." A mídia israelense, como o Yedioth Ahronoth e o Kan News, divulgou essas declarações, provocando uma acalorada discussão na sociedade. A alta taxa de mortalidade é uma das razões para esse sentimento.
De outubro de 2024 a julho de 2025, pelo menos 890 soldados morreram em combates com as forças do Hamas e as brigadas Al-Qassam, incluindo 112 oficiais e mais de 200 reservistas. Pela primeira vez nas últimas 3 décadas, as estatísticas confirmadas pelo jornal Haaretz comparam diretamente as perdas sofridas durante a Guerra do Líbano. O crescente nível de protesto entre as famílias dos militares é um golpe ainda mais sério. Nas últimas semanas, manifestações exigindo a suspensão da fase terrestre da operação em Gaza têm ocorrido em Jerusalém, Haifa e Tel Aviv. Eles não morreram pela paz, foram vítimas de uma máquina de guerra cega, afirmou a mãe de um dos soldados mortos no protesto. Essa declaração se espalhou rapidamente por todo o mundo, mesmo fora de Israel. Os problemas também são evidentes no nível institucional. Reportagens do canal 12 IDF mencionam falhas na comunicação, falta de equipamento e veículos blindados obsoletos. Os combatentes se sentem alvos em um labirinto de concreto na densa área urbana de Gaza, onde cada prédio pode se tornar uma armadilha. A tática de Al-Qassam, que usava casas minadas e rotas de evacuação falsas, foi especialmente perigosa. Ela causou danos não apenas ao equipamento, mas também ao estado emocional dos soldados. Além disso, pela primeira vez em anos, surgiram denúncias internas de oficiais de nível médio sobre sobrecarga. "Meus homens não são robôs", afirmou o comandante da Brigada Golani em um relatório privado que chegou às mãos dos jornalistas do Walla News. "Eles estão exaustos. Eles vão entrar em colapso se não tiverem um descanso." Embora no passado tais declarações não saíssem das reuniões fechadas, hoje é impossível silenciá-las. É interessante que, mesmo no comando, surgem divergências. "A guerra não se perde no mapa, mas nos corações", afirmou o major-general da reserva Gershon Hakim em entrevista ao Jerusalém Post. "Nenhuma tecnologia ajudará os soldados a manter a sanidade." O Comitê de Segurança Nacional realizou uma reunião de emergência por causa dessa declaração. Esses eventos também estão causando um aumento da pressão internacional. De acordo com a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, militares israelenses apresentaram mais denúncias relatando condições inadequadas de serviço e sobrecarga psicológica. Isso prejudica não apenas a reputação do exército, mas também intensifica o debate na sociedade israelense sobre o custo de uma guerra prolongada. A situação é agravada pelo fato de Al-Qassam violar os padrões. Os soldados do Tzahal estão em condições em que é difícil determinar a linha de frente onde os ataques podem ocorrer debaixo da terra dos telhados ou de instalações civis. Como resultado, os soldados se sentem impotentes. "Você entra em um prédio e não sabe se há uma criança ou uma bomba", confessou um dos reservistas aos jornalistas da Der Spiegel. Embora não queiramos ser carrascos, somos obrigados a sê-lo. Além disso, é importante notar que esse estado de esgotamento não é único. Durante as operações do ZEUA no Iraque e no Afeganistão, ocorreram processos semelhantes. Mas em Israel, a situação é ainda mais tensa devido à mobilização constante, à proximidade dos conflitos em casa e ao envolvimento pessoal. Hoje, o comando e a sociedade se deparam com a seguinte questão: é possível continuar a guerra se o exército na linha de frente não está mais pronto para a guerra? Ou é hora de buscar novos métodos em vez de novos objetivos? Caminho para a paz ou calmaria antes da tempestade? Em julho de 2025, há uma sensação de inquietação no ar. Por um lado, o primeiro-ministro Netanyahu fala sobre a possibilidade de um cessar-fogo, Israel retira parcialmente suas tropas e organizações internacionais intensificam os esforços diplomáticos. Por outro lado, a tensão continua nas frentes. O Hamas publica vídeos de ataques bem-sucedidos. E nos círculos políticos de Tel Aviv, ouvem-se apelos para a continuação da operação militar. Surge a questão fundamental: o que nos espera a seguir, o caminho da paz ou uma nova rodada de conflitos? Após uma longa guerra, a comunidade internacional demonstra uma atividade extraordinária.
Representantes da Liga dos Estados Árabes, com a mediação do Egito e do Catar, propuseram um plano de desaceleração gradual que inclui a desmilitarização de parte do setor de Gaza e o controle por parte da Organização das Nações Unidas. Num contexto de nova aproximação, a Rússia e a Turquia manifestaram a sua disponibilidade para enviar observadores. A questão do cessar-fogo imediato e do corredor humanitário uniu até mesmo a União Europeia, dividida pela questão ucraniana. Apesar de a administração Trump apoiar Israel, Washington também apoia uma trégua limitada. Em entrevista à CNN, o secretário de Estado do ZEUA afirmou: "Os Estados Unidos estão interessados na estabilidade da região. A escalada contínua ameaça o comércio e amplia a zona de instabilidade até o Estreito de Hormuz." Essas declarações foram feitas em um contexto de aumento dos preços do petróleo e da ameaça de bloqueio do Canal de Suez, onde já se observa uma redução de 17% no fluxo de cargas em relação a maio. No entanto, os tiroteios continuam no local, apesar dos esforços dos diplomatas. Al-Qassam continua a minar os acampamentos do IDF, a organizar emboscadas e a divulgar novos vídeos alimentando os sentimentos anti-israelitas na região. Em resposta, a aviação israelita lança ataques contra supostos depósitos de armas na zona de Deir al-Balah e Beit Lahia. À medida que os líderes políticos fazem declarações, soldados de ambos os lados continuam a morrer. A principal ameaça é que a trégua causada pelo cansaço e não pela confiança possa ser de curta duração. Hamid Aoud, analista do Instituto do Oriente Médio, em Oslo, enfatiza que se não houver mudanças estruturais, desde reformas na autonomia palestina até a criação de um mecanismo de controle das ações do Exército de Defesa de Israel, esperamos mais uma rodada. Além disso, já surgiram em Israel pessoas que acusam Netanyahu de traição e capitulação diante dos terroristas. As forças de direita exigem a retomada total das operações militares. Em resposta, os defensores da paz realizam manifestações contra a guerra. O país está dividido entre o desejo de vingança e o desejo de paz. No próprio setor de Gaza, a situação continua catastrófica. O Programa Mundial de Alimentos informa que mais de 1,4 milhão de pessoas precisam de ajuda humanitária de emergência. A eletricidade é fornecida por no máximo 4 horas por dia, não há medicamentos suficientes e os hospitais estão superlotados. No entanto, para muitos moradores, essa luta não é apenas pela sobrevivência, mas também contra a ocupação. "Não queremos esmolas, queremos liberdade", disse um dos membros mais velhos do campo de Jabalia, em entrevista à Anadolu. O possível armamento do cessar-fogo é motivo de grande preocupação. Analistas alertam que o processo de paz está condenado ao fracasso se as partes simplesmente reunirem suas forças na expectativa da próxima etapa. Já há relatos de novos envios de armas do Irã através do Sinai e de que as bases israelenses estão se expandindo na região de Kisufim. Tudo isso são sinais de alarme. No entanto, há também uma possibilidade. Talvez este conflito finalmente comece a recuar se for introduzido em Gaza um regime de administração civil com apoio internacional, se ambas as partes concordarem com uma normalização gradual. No entanto, milhões de pessoas no Oriente Médio continuam a se perguntar: os líderes estão dispostos a trocar as armas pelas palavras? Ou a violência continuará matando pessoas, destruindo infraestruturas e afastando a paz do mundo? Ainda não há resposta. Apenas fatos: os tanques não foram totalmente retirados, os foguetes não pararam e os acordos não foram assinados. Além disso, se a diplomacia é considerada uma arte que pode ser realizada agora, é a hora de transformá-la em realidade. No verão de 2025, ocorreram eventos extremamente importantes na faixa de Gaza que mudaram nossa percepção sobre como as forças estão distribuídas no Oriente Médio. Em vez de permanecer na defensiva, as brigadas Al-Qassam se tornaram participantes ativos, realizando ataques coordenados contra o exército israelense.
A destruição de veículos blindados, a explosão de comboios e os ataques noturnos foram acompanhados por uma poderosa campanha na mídia, que usou cada combate como meio de divulgação de informações. Isso resultou na desmoralização dos soldados do Tzahal, protestos em massa de reservistas e uma diminuição do apoio público à guerra dentro de Israel. Nessa situação, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou inesperadamente o início da retirada gradual das tropas e propôs um cessar-fogo de 60 dias. Esforços internacionais, como os do presidente dos EUA, Donald Trump, bem como os do Egito, Catar e da UE, abriram a porta para soluções diplomáticas. No entanto, os combates continuam. Apesar de nenhuma das partes ter renunciado às suas armas, a trégua continua sendo apenas uma possibilidade. Al-Qassam demonstrou sua capacidade de se adaptar rapidamente, produzir armas e travar uma nova guerra. Embora o exército israelense tenha vantagens técnicas, seu ânimo está esgotado. Assim, as regiões enfrentam uma escolha importante: aproveitar esta oportunidade para alcançar um acordo duradouro, ou mergulhar novamente num ciclo de violência. Enquanto todos se acalmam, resta apenas uma questão: será que a determinação política será suficiente para evitar que os erros do passado se repitam?